Olá, eu sou Marcelo Andarilho. Algumas pessoas alegam que o experimento de Eratóstenes não prova a esfericidade da Terra, pois ele teria se baseado em falsas premissas. Para seus contestadores, os raios do Sol não atingem a Terra de forma paralela, pois o Sol seria menor que a Terra e estaria próximo a ela. Pois bem, o experimento de Eratóstenes não foi feito para provar a esfericidade da Terra, e sim para medir o tamanho, o perímetro do globo terrestre. Uma vez que ele já sabia que a Terra era uma esfera, o Sol era muito maior que a Terra e se encontrava muito distante dela. Sendo assim, seus raios atingiriam a Terra de forma paralela, para fins didáticos. O experimento de Eratóstenes foi realizado entre o terceiro e o segundo século antes da era cristã. Sabemos muito pouco sobre Eratóstenes e seu experimento, e o pouco que sabemos vem de citações de Estrabo, do século I antes e depois de Cristo, de Plínio o Velho, do século I depois de Cristo, de Ptolomeu, do século II depois de Cristo, de Cleomedes, do século III depois de Cristo, e por Hugo Berger, que no século XIX, no ano de 1880, publicou o livro Os Fragmentos Geográficos de Eratóstenes. Apesar de seu grande conhecimento em diversas áreas, a tecnologia da época praticamente impediria Eratóstenes de realizar seu experimento utilizando 3 localidades distantes entre si, pois usando apenas 2 cidades ele já cometeu um pequeno erro, não de cálculo, mas de localização. Pois uma linha ligando 2 pontos sempre será uma linha reta, mesmo que em um globo pareça ser uma linha curva. Mas alinhar 3 pontos separados por grandes distâncias seria muito difícil para a tecnologia disponível na época. Medir a distância entre Alexandria e Siene só foi possível para ele utilizando pessoas treinadas a medir passos. Hoje temos teodolitos e satélites, que são ferramentas capazes de realizar medições precisas, mapas impressos e aplicativos como Google Maps e Google Earth, que nos dão medidas de distâncias entre qualquer ponto do planeta com uma boa precisão. Eratóstenes não poderia saber com exatidão sua localização no globo em relação a Siene. Ele só sabia que a cidade ficava ao sul de Alexandria, e provavelmente ele sabia disso através da posição dos astros. Hoje, com o auxílio de GPS, podemos saber nossa exata posição no globo, com coordenadas de latitude e longitude, definidas em graus, minutos, segundos e centésimos de segundos. Eratóstenes realizou seu experimento no dia mais longo do ano, no hemisfério norte, por conta do relato do pergaminho de Siene. Hoje, podemos realizar o experimento a qualquer dia, simplesmente usando um aplicativo para sabermos a posição do Sol em uma determinada localidade, e conferindo no local se naquele dia as informações do aplicativo eram verídicas. Basta conferir. Eu fiz isso em 3 localidades e os resultados estarão disponibilizados em um vídeo futuro. Portanto, se alguém discordar, antes de comentar, assista à playlist completa, que estará disponível em breve no meu canal. Vamos ao experimento. Utilizei 3 cidades: Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasília, no Distrito Federal, e Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Mas para realizar o experimento, os pontos teriam que estar alinhados preferencialmente sobre o mesmo meridiano. Por isso transferi os pontos para a mesma longitude, a longitude de Petrópolis, 43 graus, 10 minutos, 31,7 segundos. Assim, os 3 pontos estariam sobre o mesmo meridiano, mas mantendo a mesma latitude, ou seja, sobre o mesmo paralelo de suas respectivas cidades. Do ponto 1, Petrópolis, ao ponto 2, Porteirinha, Minas Gerais, 745 km. Do ponto 1, Petrópolis, ao ponto 3, São Francisco do Maranhão, 1.826 km. Agora, com os 3 pontos alinhados sobre o mesmo meridiano, o meio-dia solar ocorreria ao mesmo tempo nas 3 cidades. Utilizarei o dia 7 de janeiro, o dia em que o obelisco de Petrópolis não projetava sombra ao meio-dia solar, que ocorreu às 11h59 aproximadamente. Portanto, no ponto 1, Petrópolis, às 11h59, o Sol estava praticamente a 90 graus e o obelisco não projetava sombra.
No ponto 2, Porteirinha, Minas Gerais, às 11h59, o Sol estava com uma elevação de 83,39 graus. E no ponto 3, São Francisco do Maranhão, às 11h59, o Sol estava com uma elevação de 73,62 graus. Sabemos que assim como uma haste fixada ao solo a 90 graus, o obelisco de Petrópolis forma um ângulo reto em relação ao solo. O prolongamento desta haste, no caso o obelisco, é um cateto, e o solo é outro cateto. Sendo o Sol pequeno e próximo à Terra, como alegam os contestadores de Eratóstenes, seus raios atingiriam o ponto 1, Petrópolis, de forma perpendicular, e o ponto 2, Porteirinha, em Minas Gerais, de forma oblíqua. E pronto! Temos um triângulo retângulo, completo, 2 catetos e uma hipotenusa. E como todo triângulo retângulo, temos um ângulo reto de 90 graus. E o outro ângulo é o ângulo de elevação do Sol em outra cidade. Sabemos a distância entre as cidades, então podemos calcular a altura do Sol. E como? Usando esta fórmula, onde a tangente do ângulo pode ser obtida por uma tabela trigonométrica ou simplesmente perguntando ao Google. O cateto oposto encontra-se ao lado oposto ao ângulo, e o cateto adjacente é aquele próximo ao ângulo, a distância entre os dois pontos. Então, o cateto adjacente agora multiplica a tangente, e o resultado é o comprimento do cateto oposto, a altitude do Sol. E em uma terra plana, com o Sol a 90 graus sobre o ponto 1, Petrópolis, e a 745 km dali, o ponto 2, Porteirinha, Minas Gerais, os raios de Sol chegariam de forma oblíqua a 83 graus, 23 minutos, 44,3 segundos. Convertendo para graus decimais, 83,39 graus, cuja tangente é 8,629. Logo, 8,629 vezes 745 km é igual a 6.428 km, a altura do Sol sobre o obelisco de Petrópolis. E a 1.826 km de Petrópolis, no ponto 3, São Francisco do Maranhão, os raios do Sol chegariam de forma oblíqua a 73 graus, 37 minutos e 13 segundos. Convertendo para decimal, daria 73,62 graus, cuja tangente é 3,402. Logo, 3,402 vezes 1.826 km é igual a 6.212 km, a altitude do Sol sobre Petrópolis. Mas teríamos dois sóis. Temos aqui 1.826 km e aqui 745 km. E um Sol a 6.428 km de altitude e outro Sol a 6.212 km de altitude? E se estendermos o experimento a outros pontos, quantos sóis teríamos? A 2.489 km de Petrópolis, o ponto 4, linha do Equador, os raios chegariam com uma inclinação de 67 graus, 36 minutos e 54,1 segundos, convertidos em 67,61 graus, cuja tangente é 2,427, que multiplicado pela distância de 2.489 km, e o Sol teria 6.040 km de altitude. E a 3.153 km de Petrópolis, o ponto 5, seria equivalente a São Francisco do Maranhão, só que no hemisfério norte, onde o Sol chegaria a uma inclinação de 61 graus, 36 minutos, 35,30 segundos, convertidos em 61,60 graus, cuja tangente é 1,849. Que multiplicado pela distância entre os dois pontos, e o Sol terá 5.829 km de altitude. E a 4.234 km de Petrópolis, no ponto 6, equivalente a Porteirinha, mas no hemisfério norte, os raios de Sol chegariam com uma inclinação de 51 graus, 50 minutos, 04,1 segundos, convertidos em 51,83 graus, cuja tangente
é 1,272, que multiplicado pela distância de 4.234 km, teríamos outro Sol, a 5.385 km de altitude. E a 4.939 km de distância de Petrópolis, um ponto equivalente à própria Petrópolis, os raios de Sol chegariam ao solo com uma inclinação de 45 graus, 6 minutos, 15,2 segundos, ou 45,10 graus, em decimais, cuja tangente é 1,003. que multiplicado pela distância de 4.979 km, teríamos mais um Sol, agora com 4.993 km de altitude. E no mundo real, com o Sol muito maior que a Terra, que é óbvio não é plana, seriam os pontos que se encontrariam inclinados em relação ao Sol, que atingem a Terra com seus raios paralelos, para fins didáticos. Então, o obelisco de Petrópolis estaria a 90 graus sob os raios de Sol. Porteirinha, em Minas Gerais, estaria inclinada 83,39 graus em relação aos raios de Sol. São Francisco do Maranhão estaria inclinado 73,62 graus em relação aos raios do Sol. O ponto sob a linha do Equador estaria inclinado 63,61 graus. O ponto 5 a 61,60 graus, o ponto 6 a 51,83 graus e o ponto 7 a 45,10 graus, de inclinação em relação aos raios de um Sol único e gigantesco, assim como Eratóstenes afirmou há 2.000 anos atrás. Mas nada é simples. Existem várias situações onde o experimento de Eratóstenes, por ser mal compreendido e mal interpretado, fornece munição para seus contestadores. Por esse motivo, farei um vídeo exclusivo para abordar essas situações. Obrigado por assistir até aqui, não deixe de dar um like e inscreva-se no canal. Um grande abraço.